marcado com a cordinha. Romanos 10, 17. Quem está com a Bíblia nossa do culto aqui, tá onde está marcado aí com a cordinha. Glória a Deus. Romanos 10, 17. Glórias a Deus. Glória a Deus. Romanos 10, versículo 17. Esperar todos encontrarem, para juntos nós lermos a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, aleluia, que vai até a divisão da alma e do espírito. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. Fica aí com a sua Bíblia aberta. Nós estamos na segunda mensagem da série de mensagens, os cuidados com a alma. Mais do que nunca, as doenças psicossomáticas, a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, pensamento de suicídio e outras mazelas que afligem a alma da sociedade, mais do que nunca elas estão ativas no meio não só da população brasileira, mas da população mundial. Semana passada nós começamos e fizemos apenas a introdução da série, e nós falamos aqui que não basta ser verdade o que nós estamos falando aqui, tem que ser verdade para nós. Ou seja, uma coisa é eu saber na teoria, outra coisa é a prática. Nós ainda demos aqui o exemplo seguinte: você vai no nutricionista, Tico, e aí ele te passa uma receita, ele te passa as recomendações de acordo com aquilo que você deseja. Um exemplo, a pessoa quer emagrecer, vai no nutricionista, aí ele passa lá a receita, passa lá as recomendações, e aí daqui 30 dias a pessoa volta lá, em vez de emagrecer, engordou. Aí a nutricionista pergunta: o que aconteceu? Você seguiu o plano aí, a receita? Não segui não, fiz do meu jeito. E as recomendações de exercício físico que você fez? Não fiz não tem tempo. Essa pessoa pode falar que o nutricionista é ruim? Não. É a mesma coisa da pessoa ir no médico, o médico passar uma receita, a pessoa pegar a receita e engavetar ela, sem tomar os remédios. Ela não pode falar que o médico é ruim, porque as coisas de Deus, elas funcionam se praticadas. Todo aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a... E quem ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a areia. Então, meus irmãos, na vida espiritual, aqui nessa série de mensagens, nós estamos aqui não estamos aqui para inventar roda, coisas que você nunca ouviu falar. Nós estamos aqui para dizer coisas simples, que podem ser praticadas imediatamente. Porém, essas coisas simples, que podem ser praticadas imediatamente, se colocadas em prática, elas têm muito êxito. Elas vão te fazer que você alcance o seu objetivo que você tanto deseja. Glórias a Deus. O negócio, irmãos, é porque nós, seres humanos, nós temos a mania de querer complicar as coisas. Às vezes a pessoa está sentindo muitas dores no corpo. Vou pegar de novo o exemplo de quem está acima do peso, está sentindo dor no corpo, está acima do peso, está com pressão alta e tal. Ela paga aí 200, 300, 400 reais para ir no médico para escutar aquilo que ela já sabe. Uma alimentação saudável, faça uma caminhadinha, procure dormir bem. Todo mundo sabe disso, mas o X da questão é: vamos colocar em prática ou não? E o que nós estamos aqui para dizer para você cuidar da sua alma são dicas simples, mas elas só vão ter êxito se vocês e eu colocar essas coisas em prática. Quarta-feira passada nós falamos aqui que duas coisas que eu falei para vocês. A primeira
é que Deus tem todo o poder. E aí eu ainda disse, você pode dizer, mas eu estou cansado de saber que Deus tem todo o poder. Mas e aí, quando a crise de ansiedade bate, isso é verdade na sua vida? Você descansa no Senhor sabendo que Ele tem todo o poder? Segunda verdade que eu falei aqui, que Deus, mesmo tendo todo o poder, Ele procura ter com os seres humanos um relacionamento íntimo e pessoal. Nós falamos aqui sobre aquela passagem de Moisés. Quando Moisés chegou perto da sarça, ele ouviu ali do fogo a palavra Moisés, Moisés. Se fosse eu, ele falaria Emanuel, Emanuel. Se fosse o Mike, ele falaria Maicon, Mike, e assim por diante. Porque Deus, mesmo Ele sendo todo poderoso, Ele procura ter conosco um relacionamento íntimo e pessoal. Cabe a mim e a você aceitarmos que Deus direciona as nossas vidas conforme a palavra dele. Hoje nós chegamos aqui no texto base, que está em Romanos 10, versículo 17, e nós vamos falar aqui do primeiro dica prática de como você cuidar da sua alma. Aqui o texto vai dizer o seguinte, vou ler de novo: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Meus irmãos, assim como o nosso corpo físico se alimenta pela boca, quando você toma seu café da manhã, seu almoço, lanche da tarde, janta, assim como o seu corpo físico se alimenta pela boca, a nossa alma se alimenta por aquilo que ela ouve e por aquilo que nós vemos. Nós alimentamos a nossa alma por aquilo que ouvimos e por aquilo que vemos. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos cuidar da nossa alma através da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, eu vou repetir, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês aqui, antes de explanar essa questão de alimentar a alma com a palavra de Deus, falar um pouquinho sobre o que é fé. O que é fé? A Bíblia tem uma definição interessante de fé. Você está na página aí, você que está com a Bíblia nossa aí, a 221, passa umas folhas aí para frente, nós vamos lá para Hebreus, que está na página Hebreus 11, versículo 1, que está na página 309, você que está com a Bíblia nossa aqui do culto. Vamos ver como a Bíblia define fé, porque nós vemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Hebreus 11, 1, página 309, você que está com a Bíblia nossa aqui do culto. Nós estamos aqui no estudo bíblico para aprendermos como cuidar da nossa alma. Hebreus 11, 1. Glórias a Deus. Olha qual que é a definição de fé que a Bíblia dá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Glórias a Deus. Ou seja, meus irmãos, a fé é a moeda do reino de Deus. Aqui no Brasil, se você quer comprar um carro, se você quer comprar uma casa, a moeda corrente aqui no Brasil é o real. Se você estiver nos Estados Unidos e quiser adquirir algo, a moeda lá é o dólar. Se você está em algum país da Europa e quer adquirir algo, a moeda lá é o euro. Se você está num país do Reino Unido quer adquirir algo, a moeda lá é a libra. E a moeda do reino espiritual, do reino de Deus, para quem quer adquirir algo, é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem espera ter uma vida abundante aqui nessa terra em Deus? Amém? A moeda para que você tenha isso é a fé. A fé é a moeda que o mundo espiritual exige para nós tomarmos posse das bênçãos que Deus tem reservado para nós. Vou dar um exemplo prático, porque o nosso estudo aqui é bem prático, igual aí nós vamos tirar tempo para orar aqui com vocês. A pessoa está no meio de uma crise de ansiedade. Adianta ela ter R$1.000 no bolso para pagar para resolver a crise? Não adianta.
Se fosse assim, essas celebridades não sofriam com depressão, com ansiedade. A pessoa está numa crise brava de depressão, trancada no quarto. Adianta ela ter $1.000 na conta? Não adianta. Se fosse assim, Michael Jackson não tinha morrido de overdose de tanto tomar remédio para dormir. Mas se ela tiver a moeda do reino espiritual, que se chama fé, ela vai resolver o seu problema. Aleluia. Porque ela vai ver, por exemplo, quando o salmista diz o seguinte: aquieta minha alma, espera em Deus. Aleluia. Quando ela vê a palavra, ela alimenta a sua alma da palavra, ela estiver num momento de aflição, ela vai ver o que Jó disse, numa prova tremenda, numa prova pior do que qualquer um que esteja aqui. Jó diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, meus irmãos, você quer alimentar a sua alma? Alimente ela da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, para você ver o que é a fé, quando você vai ler o livro de Atos, o governo da época de Roma tinha matado Tiago a fio da espada e disse para Pedro: amanhã é você. Pedro viu Tiago sendo morto a fio da espada e foi ameaçado: amanhã vai ser seu dia. E Pedro ficou ali numa prisão muito bem protegida, talvez mais do que os presídios hoje de segurança máxima. Agora imagina, Érica, você vê um amigo, seu irmão de igreja sendo morto, e aí coloca você numa cadeia, e aí você está lá preso na cadeia, sabendo que no outro dia você que vai ser morto e vai ser o espetáculo. Você dormiria? Pedro dormiu tranquilamente. Por quê? Fé em Deus. Isso aí, mamãe. Isso aqui não tem nada a ver com ligar o tô nem aí, para não falar outra palavra. Mas isso aqui significa uma fé, uma certeza, uma tranquilidade que ele estava sendo guardado por Deus. Eu acredito que no coraçãozinho de Pedro, quando ele entrou lá, ele pensou: todo jeito eu estou no lucro. Porque se eles me deixarem vivo, eu vou pregar a palavra e através da minha vida, Jesus vai salvar muita gente. Se eles me matarem, eu vou encontrar com Jesus e vou ver ele face a face novamente e vou estar com ele para a eternidade, para sempre. Então o que vier é lucro. Isso é fé, isso é descansar no poder de Deus. Mesmo que o mundo esteja uma tribulação, mesmo que o barco esteja assolado pelas ondas, aquele que tem fé, ele descansa, porque ele sabe que ele é a menina dos olhos de Deus, porque ela sabe que ela é a menina dos olhos de Deus. Aleluia, isso é fé. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Você pode ser pobre no reino natural, mas se você tiver fé no reino espiritual, você é muito mais do que milionário. Quem gostaria aqui de ter a fé que Isaac teve? Isaac, num tempo de crise, o povo tudo passando fome, uma seca brava ali onde ele morava, ninguém colhia nada, ninguém estava nem plantando, quem plantava não colhia nada, mas pela fé, que é a moeda do reino espiritual, Isaac plantou e colheu 100 por 1. Aleluias! Quem quer ter uma fé dessa? Aleluias! A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quer aumentar a sua fé? Ouça a palavra de Deus. Quer aumentar a sua fé? Leia a Bíblia. Quer aumentar a sua fé? Leia a palavra de Deus, ouça pregações, congregue, escute a palavra de Deus, se junte com pessoas que falam do céu. Aleluia. Pela fé, irmãos, Enoque, num mundo corrompido como o de hoje, num mundo cheio de pecado, cheio de todas coisas ruins como o de hoje, Enoque andou com Deus e foi para a glória. Aleluia. Foi morar com Deus sem experimentar a morte. Aleluia.
Você quer ter uma fé como a de Enoque? Ouça a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Leia a Bíblia. Pela fé, Eliseu, isso aqui eu acho lindo, maravilhoso, pastor Lázaro. O rei da Síria fazia seus planos para matar o povo de Israel, para oprimir o povo de Israel, para prejudicar o povo de Deus. E ele entrava, Ismael, dentro do quarto dele e fazia seus planos. Eu imagino que ele fazia ali o seu plano de guerra. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, dentro do quarto dele, lá na Síria. Mas lá em Israel, Deus revelava para Eliseu. E aí quando o rei da Síria ia fazer o mal que ele queria fazer, Eliseu já tinha avisado o povo de Deus: ó, não passe por ali não, que tem alguém querendo te pegar. E a Bíblia diz que isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três vezes. Aconteceu várias vezes, Tivan. Você sabe por quê? Porque pela fé, que é a moeda do reino de Deus, Eliseu tinha uma comunhão íntima com Deus. Vamos aplicar isso aqui espiritualmente? Se alguém quer te prejudicar, se alguém quer tomar seu emprego, se alguém quer tomar seu marido, se alguém quer tomar sua esposa, se alguém quer fazer o mal para você usado pelo diabo, aleluia, se você tem uma fé íntima com Deus, quando a pessoa pensar em fazer um mal contra ti, Deus já te revela, Deus já coloca os anjos de guerra dele acampados para te guardar, para te livrar, porque a moeda do reino espiritual é a fé. Aleluia. E a fé, ela é obtida por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Maravilha, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz sobre o mesmo Pedro que nós estamos falando dele aqui, que ele tinha tanta unção, tanto poder de Deus, era tão cheio do Espírito Santo, mediante a fé, que é a moeda do reino de Deus, que as pessoas traziam os enfermos, Fabrício, para pelo menos a sombra dele passar. Pensa, uma unção, um poder, Tica, que até a sombra cura. Como que ele adquiriu essa unção? Como é que ele adquiriu esse poder? Pela fé. E como que nós adquirimos fé? Ouvindo a palavra de Deus. Eu insisto com vocês, eu insisto com pessoas que não estão aí, eu mando mensagem, eu oro, eu vou na casa, eu bato no portão e chamo, por quê? Porque eu quero que vocês ouçam a palavra, enche o coração de vocês de fé, porque a fé é a moeda do reino de Deus. Glórias a Deus. A ansiedade vem na vida do crente? Vem, mas pela fé o crente vence a ansiedade. A depressão, a tristeza quer vir na vida do crente? Quer, mas pela fé o crente vence a depressão, o crente vence as dificuldades, o crente passa por cima das angústias, porque ele sabe que ele tem um lugar preparado para ele, que lá o ladrão não vai roubar, lá não vai ter morte, lá não vai ter choro, lá não vai ter doença, lá não vai ter boleto para pagar, lá vai ser bênção. Pela fé nessa palavra ele anda mais uma milha, ele caminha, ele renuncia o pecado, ela renuncia o pecado. E para nós termos essa fé, nós precisamos ouvir a palavra. Quer vencer as doenças psicossomáticas? Quer alimentar a sua alma? Alimente a sua alma pela fé, ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos de dicas práticas para alimentarmos a nossa alma? Em vez de você chegar, quando você for viajar, andar no seu carro e colocar na rádio, escutar notícia ruim, tem dia que eu chego lá no meu serviço e falo para minha gerente: eu vou sair daqui doente. É pai que estrupa filho, é primo que mata primo, é filho que mata o pai por causa de dinheiro. É só coisa ruim. Se Deus me livre, se escutar um trem desse aqui, você sai daqui doente. Então, em vez de você ligar o rádio, ligue um louvor bíblico. Escute um louvor bíblico para alimentar a sua alma. Veja aqui que tem muitas donas de casa, vocês sabem disso melhor que eu. Quando você chega lá para fazer comida, para lavar uma vasilha, você começa um louvor e você está lá, né? Então minha alma canta-te, Senhor.
grandioso és tu, grandioso és tu. A glória vem, irmãos. A presença vem. Agora, se você ligar lá e começar... eu lembro um dia que eu fui viajar com a minha esposa e meus filhos. E aí nós fomos numa viagem e estava dentro do ônibus só a nossa família de crente. E aí eles escutaram uma música lá. E aí eu nem estava prestando atenção. Aí o Miguel puxou eu assim: pai, todo mundo vai sofrer, pai? Eu falei: que é isso, meu filho? Não, você tirou isso? Olha ali o que está falando. Aí a música estava assim: quem eu quero não me quer, quem eu quero não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E eu: tá queimado, Satanás. Sai daqui em nome de Jesus. Então, em vez de escutar umas porcarias dessa, escute um louvor bíblico para alimentar sua alma. Esses dias eu estava andando na rua, também uma música conhecida, passei na porta da loja lá, estava passando aquela música. Eu estou querendo me autodestruir. Está queimado, gente. Em nome de Jesus, então, alimente a sua alma escutando um louvor bíblico. Em vez de você ligar a TV para assistir jornal, para assistir coisas que não edificam, vai para a Bíblia, vai ler a palavra. Em vez de você assistir coisas na Netflix que não edificam, em vez de você assistir essas coisas, vai escutar a pregação, vai escutar a palavra de Deus. O brasileiro tem dificuldade de ler, ou será que é só eu aqui que tem dificuldade de ler? Eu acredito que não é só eu, mas temos dificuldade de ler. Coloca um louvor bíblico no som, quando você for trabalhar, no seu celular. Escute uma pregação. Escute uma pregação abençoada. Vai nos cultos. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Desde que o mundo é mundo, irmãos, o inimigo ele quer tentar destruir a nossa fé com mentiras. O inimigo já sabia que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ele quer destruir a nossa fé, ele quer destruir a nossa fé com mentiras. Foi assim que ele fez com Adão e Eva. Eles já tinham todos os frutos lá à sua disposição, mas o diabo quis colocar no coração deles de comer logo proibido. Eles já eram imagem e semelhança de Deus, mas o diabo quis colocar no coração deles que se eles comessem do fruto proibido, eles seriam igual a Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? Nós não precisamos de prazeres pecaminosos, não. Deus tem prazeres santos para nós. Aleluia! Aleluia! Nós não precisamos buscar prazer no vício, na pornografia, em coisas que não edificam. Deus tem prazeres para nós eternos, prazeres lícitos. Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. A vida cristã não é uma vida triste não, irmãos. A vida cristã é uma vida feliz, é uma vida alegre. Quando eu não era crente, eu saía para a rua, bebia, usava droga, bagunçava, chegava em casa, eu chorava de tristeza. Hoje, graças a Deus, eu deito em paz. Às vezes eu levanto, vou ali, olho meus filhos, principalmente no final de semana, que o Davi está aqui também. Eu olho eles ali, aquilo ali é um tesouro na minha vida. Quando nós sentamos na mesa, eu vejo como o Salmo 128 se cumprindo, que os filhos e a esposa, a roda da mesa. Então, meus irmãos, Deus tem prazeres para nós, verdadeiros, não é prazeres mentirosos não. Mas nós vamos conseguir isso através do que? Ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos, quando nós lemos, nós alimentamos a nossa alma. Nós temos fé. E a fé é a moeda do reino de Deus. Aleluia. Tudo que o mundo pede hoje, irmãos, Deus tem para oferecer de forma perfeita e verdadeira. O diabo oferece de forma distorcida e mentirosa. Mas Deus, tudo que a humanidade pede, Deus oferece de forma perfeita e verdadeira. A humanidade vive falando aí, você vê os artistas, os jornais falando que quer paz. Jesus é o príncipe da paz. Aleluia. Você fala assim, eu queria ter paz na minha vida. Saia daqui essa noite aliançado com Deus pela palavra. Porque quando você lê a palavra, você vai ver que ele é o príncipe da paz. Quando você lê a palavra, ele vai falar assim, a minha paz eu te dou, não como o mundo dá, mas eu te dou ela de forma firme, de forma verdadeira. O que é que o mundo quer hoje? O mundo quer cura. O mundo está cansado das doenças. A Bíblia diz que Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. O que é que o mundo quer hoje? O mundo quer uma vida prazerosa. Só que o prazer do mundo é um prazer mentiroso.
que ele dá prazer no momento, mas depois vem a depressão, que ele dá prazer no momento, mas depois vem as doenças, que ele dá prazer no momento, mas depois vem a tristeza. Por quê? Porque o prazer do mundo distancia a pessoa de Deus, e não tem pecado nenhum que compensa, não tem prazer nenhum que compensa a distância que o pecado nos faz distanciar de Deus. O que o mundo quer? O que são as pautas políticas do mundo? Racismo. Vamos acabar com o racismo. Se vocês adquirirem aqui o nosso partido político, nós vamos lutar contra o racismo. Ninguém nunca acabou, mas quando tem um verdadeiro avivamento, as diferenças raciais se acabam. A nossa Igreja Assembleia de Deus começou num avivamento lá nos Estados Unidos, chamado Avivamento da Rua Azusa. Lá uma pessoa branca e uma pessoa negra não podia nem ficar na mesma sala, mas quando teve um avivamento bíblico, quando o povo se rendeu às Escrituras, pretos e brancos ficavam em comunhão tranquilamente, porque o verdadeiro avivamento, a verdadeira fé, a verdadeira obediência à palavra de Deus, ela quebra as barreiras sociais, ela quebra as barreiras raciais, ela quebra essas coisas, e Deus tem isso para nós. O que o mundo pede? O mundo pede, vamos acabar com a fome. Nunca deu conta de acabar com a fome, mas onde tiveram verdadeiros avivamentos, ninguém passava fome, Lucas. Porque um irmão verdadeiro, eu tenho certeza que se eu estiver precisando, o Maico não me deixa passar necessidade, ele divide o que ele tem comigo. Eu sei que se eu estiver precisando, o Lucas não me deixa passar necessidade, porque ele divide comigo. Não precisa o prefeito ir lá e pressionar ele, não precisa o governador ir lá e pressionar ele. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento, a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro cristianismo, ele é um cristianismo que leva as pessoas a fazer o bem para o próximo. Então, meus irmãos, tudo que o mundo procura, tem em Deus, irmãos. Não é o partido A ou B que vai resolver o problema da segurança pública. É um verdadeiro avivamento. Coloca lá no YouTube, avivamento do País de Gales. Acabou o roubo, acabou o assalto, acabou a violência. Por quê? Porque o crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele não quer briga com ninguém, não, ele quer paz. Tudo que o mundo procura de forma mentirosa te oferecer, Deus tem de forma verdadeira. Deus tem de forma verdadeira. Jesus diz em Mateus 23, versículo 37, ele chega próximo à hora da morte dele, perto de Jerusalém, e de longe ele olha a cidade, e ele chora, e diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas. Quantas vezes eu quis fazer com vocês igual a galinha faz com os pintinhos, colocar debaixo dos braços, proteção, provisão, mas vocês não quiseram. Meus irmãos, se eu que sou carnal, se eu que sou pecador, o meu coração dói de ver uma pessoa embriagada, de ver uma pessoa drogada, de ver uma pessoa passando necessidades, de ver uma pessoa com seu casamento sendo destruído, imagina Deus. Então, meus irmãos, não é a vida que é ruim, são as nossas escolhas. Não é a vida que não nasci para sofrer, não é isso. É porque nós não queremos muitas vezes entrar debaixo das asas do Deus onipotente. Então, meus irmãos, alimente a sua alma com a palavra de Deus. Levanta umas meia hora mais cedo, leia a Bíblia. Levanta umas meia hora mais cedo, tira o primeiro tempo do seu dia, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, porque você vai ver que a fé vem pelo ouvir. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, essa palavra vai gerar fé. Essa fé vai nos dar acesso a Deus. Esse acesso a Deus vai produzir satisfação. E essa satisfação vai nos fazer viver uma vida abençoada na terra e por fim a vida eterna. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Glórias a Deus. Eu quero convidar você